Olá, ser extraordinário! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Sinta-se maravilhosamente bem no agora! Aqui estou eu para darmos continuidade à leitura de Desenvolvendo o Seu Poder Pessoal. Hoje nós vamos falar sobre algumas queridinhas. São as nossas memórias. O que são essas memórias que tanto falam do Ho'oponopono? A gente vai conhecer as memórias erradas, vamos saber o que são as memórias de fato, vamos ver como que elas se apresentam na nossa vida, vamos falar sobre o perdão, sobre a importância de perdoar, vamos falar um pouquinho sobre a lei da atração, a água azul solarizada, os estágios do despertar, e eu sei que é muita coisa, então vamos logo pro vídeo. Se você quer conhecer ainda mais sobre o Ho'oponopono, sobre a visão da Juliana de Carli, fica aqui comigo e vamos mergulhar profundamente neste trecho do livro. E a Juliana de Carli começa explicando um pouquinho sobre as memórias. O que são as memórias do Ho'oponopono? As memórias são cargas energéticas com informações de alguma coisa que nós vivemos na nossa vida e que nos marcou com emoção. Pode ser uma memória positiva ou uma memória negativa. Essas memórias podem influenciar muito nossas próximas ações ou escolhas. E por ser uma carga de energia, ela vibra para o universo esta informação. Então, quando uma memória negativa existe, se ela não for transmutada, por continuar vibrando para o universo, essa informação ela vai atrair novas situações com traços semelhantes. Neste caso, a pessoa vai adquirindo mais memórias e se bloqueando cada vez mais para determinados assuntos. No nível da consciência, não percebemos claramente essas ligações, a não ser a partir de agora que você está ciente desse conhecimento e você pode perceber como os fatos realmente têm ligação. Nós acabamos atraindo problemas em comum. É aquela velha frase: por que isso sempre acontece comigo? Aqui você está vendo uma imagem de uma árvore de memórias e digamos que esta primeira memória é a causa. Se a carga energética desta memória mais antiga for transcendida, pode eliminar a carga das outras memórias que foram atraídas pela carga motivacional da primeira. Então é aquela coisa, e isso acontece nos atendimentos com a hipnoterapia também. Quando a gente diz que atua na causa do problema, nós vamos à primeira vez que a pessoa sentiu aquela emoção e liberamos aquela emoção e, por conta disso, aqueles outros eventos que eram similares a este anterior, a este primeiro, eles automaticamente, digamos assim, são liberados. O bloqueio é desfeito, aquele nó energético. Eu costumo usar o exemplo de peças de dominó. O ato da gente derrubar a primeira peça faz com que várias outras caiam na sequência. Quem já fez o atendimento comigo sabe quando eu falo sobre isso, né? Então, saiba que não tem como a gente mudar o que já aconteceu. Os fatos, eles estão lá no passado, só que quando a gente transcende a carga emocional relacionada ao fato, trazendo para o estado zero, você deixa de vibrar essa informação para o universo. E levando a energia transcendida para o universo, você vai poder se lembrar do fato, mas você não vai revivê-lo ao contar, você não sente mais aquela coisa ruim ao falar sobre o que aconteceu. Uma outra coisa que quem quer fazer hipnoterapia acha que acontece, mas que não acontece, é esquecer os fatos que traumatizaram a pessoa, esquecer aquilo que deu errado, esquecer o problema basicamente, né? Nada disso, é alterar a percepção do evento. E é isso que a Juliana está falando aqui, a gente altera a percepção, a gente libera aquela carga emocional negativa e que pesa na gente e que nos trava. E é desta maneira a gente para de atrair os problemas que poderiam ser até cíclicos na nossa vida. Ganhamos liberdade em relação ao nosso passado e abrimos caminho para construir um futuro novo. Muitas vezes, acontece de você agir em direção ao que quer, só que aí tem uma memória que vibra uma informação contrária, que te puxa para o outro lado. Então, às vezes, a vida parece não andar, você patina no mesmo lugar, porque tem algo emboscando a tua evolução.
pode ser que exista uma carga vibrando contra os seus desejos e metas. Basicamente, mente consciente quer ir para lá, mas tem lá a tua energia, tá gravado um nó energético que te leva para cá. Então, por mais que você queira ir para lá, você é atraído para o outro lado, a direção oposta. E quando você pratica o Ho'oponopono para um problema atual, o Ho'oponopono vai atuar na causa, podendo fazer uma limpeza de uma memória muito mais antiga que chegou a atrair muitas outras. Por isso que o Dr. Heal Len, ele fala que a gente não precisa saber qual é a memória que estamos purificando. É uma energia inteligente, assim como o Reiki, acredito. A técnica do Ho'oponopono é muito poderosa e vai atuar na causa, estejamos conscientes disto ou não. Então, quando a carga mais antiga é transcendida, automaticamente a carga das próximas memórias perde a força, aquela coisa do efeito dominó, fazendo com que a limpeza seja muito eficaz. Você não precisa saber qual a causa do problema, a sua mente consciente não é capaz disso, aquilo que eu falei. Mas quando existe a purificação, a mente inconsciente vai entrando em contato com as memórias antigas e começamos a ter insights relacionados a elas. Fica muito claro o que atraiu as novas situações. É incrível, mas é algo que não se tem controle, que não devemos gerar expectativas em cima disso, mesmo porque nem sempre é isso que vai acontecer. E esta é a essência do Ho'oponopono. Tem uma frase da Simeona, Amor Nanalamaku Simeona, que expressa muito bem essa ideia de liberdade que a gente conquista através da conexão com a divindade interior. É o seguinte, abre aspas, o Ho'oponopono é um dom profundo que nos permite desenvolver um relacionamento funcional com a divindade interior e aprender a pedir que, em cada momento, os nossos erros de pensamentos, palavras, feitos ou ações sejam purificados. O processo diz especialmente respeito à liberdade, à completa liberdade em relação ao passado. Muito bom! E agora a gente adentra na parte sobre o perdão. Quando você lê sobre o Ho'oponopono, você aprende que precisa perdoar. Você se lembra do ensinamento de Jesus de perdoar 70 vezes 7 e parece simples. Só que aí de repente algo acontece com você, alguém vai lá e te magoa muito. Você é passado para trás de alguma forma, é traído e sente muita tristeza pelo fato ocorrido e até raiva da pessoa que te colocou em tal situação. Você acha um absurdo o que a pessoa foi capaz de fazer e resolve praticar o Ho'oponopono e passa a se perguntar como vai perdoá-la e dizer que a ama. Neste momento fica difícil praticar porque você sente muita resistência e é aí que mora o segredo. Você não está perdoando o outro, você está perdoando o sentimento dentro de você. Lembra? Você não vai trabalhar no outro, lá fora, você vai trabalhar aqui dentro, é só você com você. Lembrando o princípio da responsabilidade do Ho'oponopono, em que você é 100% responsável por absolutamente tudo o que acontece na sua vida. E que aquilo só aconteceu a partir do momento em que você tomou conhecimento e sentiu aquela emoção internamente. Quando você interiorizou o fato, é que você vai perdoar esta emoção que está por dentro para que você se sinta bem e não se prenda mais ao passado. Porque ficar bem é o mais importante nesse momento, porque assim você vai assumir o teu sentimento em relação ao problema, vai assumir a responsabilidade do que está acontecendo para ter a capacidade de transmutar isso. Desta forma, você vai conseguir repetir para o universo de uma maneira muito mais eficaz. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Mesmo com a emoção envolvida, ela estará dentro de você, né? E assim fica ainda mais fácil trabalhá-la, porque já está em contato com a emoção que precisa ser transmutada. Perdoar não significa que você vai ter que aceitar esta pessoa na sua vida de novo. Significa apenas que perdoou dentro de você o que a pessoa fez para você ficar bem, mas não necessariamente precisa desculpar a pessoa e trazê-la para a sua vida mais uma vez. Perdoar significa que você está tirando a culpa do outro que lhe fez mal, para que ele se sinta bem também. Nem sempre vai fazer bem uma reaproximação.
Se você optar por aceitá-la e se magoar novamente, mais uma vez você vai ser responsável por tal situação. Existem casos e casos. Nuns a gente pode se aproximar de novo. Noutros, muitas vezes, é melhor nos afastar. Nós desculpamos aqueles com quem teremos uma convivência futura ou que a gente tem algum relacionamento importante. A isso a gente chama de reconciliação, onde existe o perdão e a desculpa. E agora a gente vai adentrar na parte da lei da atração. A física quântica é a ciência que estuda a formação do universo e da matéria, portanto, a formação dos nossos corpos. Os cientistas provaram que matéria é energia que vibra. Somos energias e emitimos informações através de ondas magnéticas que variam de acordo com a frequência da energia que está sendo emitida. Cada onda tem um comprimento de acordo com a sua frequência. O nosso corpo é composto por diferentes tecidos que são feitos de células. As nossas células são compostas por moléculas. As moléculas são compostas por átomos, que por sua vez é composto de partículas subatômicas, que seriam os prótons, nêutrons e elétrons. E hoje já se tem conhecimento sobre os neutrinos, partículas ainda menores. Isso não vai ter fim, nunca vai ter fim. Os prótons, nêutrons e neutrinos ficam no núcleo do átomo, enquanto os elétrons giram ao redor. É aquela imagem que você já deve ter visto no livro de ciências. Os átomos têm um campo magnético. E como nós somos feitos de átomos, o corpo humano é um grande campo eletromagnético. Os nossos pensamentos têm um campo que se propaga através de ondas magnéticas no campo magnético em que estamos imersos e interconectados. Captamos cerca de um pensamento nesse campo magnético entre 11 milhões de bits de informações que estão nos rondando. Através dos nossos pensamentos, nós podemos formar correntes magnéticas que poderão ser utilizadas para aplicar reiki à distância, por exemplo, e também sobrevêm eventos telepáticos. A partir destes compostos, as leis universais operam criações dos seres vivos. Tudo o que vivemos, criamos de acordo com a nossa própria relação com o universo, de acordo com as leis universais. Existe uma troca dinâmica entre a nossa consciência e a consciência universal. Nós enviamos informações para o universo através dos nossos pensamentos, que carregam uma carga emocional. A emoção é a linguagem que o universo responde e devolve em energia, manifestando algo, tornando realidade aqui, na terceira dimensão. Quando você tenta colocar em prática algo que aparentemente seria ideal, mas que o seu inconsciente vê de uma outra forma, a ideia não vai se manifestar, já que você envia uma informação contrária inconscientemente. Este pensamento contrário pode ser uma crença limitante. É a lei da atração atuando. Você atrai aquilo que você emite. Então, as suas crenças tornam-se realmente reais, porque você as cria e, consequentemente, atrai energia para elas. Se algo que você está vivenciando não lhe agrada, você poderá transmutar a informação que o está gerando para algo que irá sair da sua vida e irá trazer felicidade para você. O Ho'oponopono é maravilhoso para esse fim. Você só precisa se tornar consciente daquilo que não está te agradando e fazer Ho'oponopono para esse fim, que ele atua lá na causa, liberando esses bloqueios energéticos que estão atraindo essas situações que são cíclicas na sua vida, se você percebe. E ela termina com uma frase: quando liberamos bloqueios estagnados, restauramos o fluxo da consciência. E agora vamos falar sobre a água solarizada. A água solarizada é uma prática de purificação muito utilizada que vem sendo bastante difundida. É a água solar azul. O método é simples, é só você colocar água filtrada numa garrafa de água azul e deixá-la exposta ao sol por pelo menos 1 hora.
O tom do azul independe e a função ao beber esta água é a mesma do Ho'oponopono, a purificação de memórias. Você pode usar essa água para cozinhar, beber, fazer café, regar as plantas, dar para os animais, até na mamadeira do filho da Juliana ela coloca. Uma vez ela usou a água azul solarizada em um bambu que ela tem lá na casa dela. Ele ficava muito fraco quando ele chegou na casa dela. E ela usou essa água no seu processo de recuperação e o resultado foi surpreendente. Eu só quero colocar um adendo aqui que não pode ser de plástico, tá? Coloque numa garrafa de vidro, porque o plástico libera algumas toxinas, algumas substâncias que não vão fazer bem para o teu corpo. Então coloque a água numa garrafa de vidro. E também se ela tiver uma tampa de alumínio, não coloque com tampa. Deixe sem tampa ou coloque uma toalha em cima só para não cair nenhuma sujeira aí na sua água, mas deixe sem a tampa se ela for de alumínio. Se for uma rolha, tudo bem, mas uma tampa de alumínio não é bom, tá bom? E se você quer saber mais algumas outras formas de limpeza também, eu tenho um vídeo rápido aqui que eu explico algumas outras formas de liberar as memórias do Ho'oponopono. Eu vou deixar o link aqui no card e na descrição também, caso você queira conhecer mais formas de purificar as memórias erradas do Ho'oponopono. E a Juliana comenta que não é raro ver as pessoas que duvidam de algumas práticas. E se a pessoa duvida da prática, com certeza não vai funcionar, porque o processo que está em questão vai estar servindo como um suporte na sua fé para a limpeza. E dependendo do que for, pode trabalhar uma parte emocional ou hormonal. Comer o chocolate M&M's para purificar as memórias dolorosas da infância, por exemplo, pode não fazer sentido para alguns. Mas será que as cores sortidas desse chocolate não mexem com alguma informação do seu subconsciente, ligadas à felicidade, como brinquedos, por exemplo? Olha que legal! E o chocolate quente, será que ele não libera hormônios de prazer e contentamento? Então, existem respostas fisiológicas que podem estar auxiliando em uma intenção de trabalho e limpeza. O Sol é fonte de energia e vida e os seus raios funcionam como gatilho para desencadear a produção de alimentos nas plantas. Dependemos do Sol e da água também para viver. Já está comprovado que a água tem memórias e então energizá-la com a energia solar e ingerir esta água é colocar essa energia para dentro do seu corpo, uma água com mais vida. A cor azul está ligada à limpeza, ao equilíbrio, ao amor. Beber a água solarizada azul é como beber uma água que passou por uma cromoterapia e traz funções ligadas à cor azul, como verdade, devoção, intuição, meditação, expansão, calma, sinceridade, poder no plano mental, sacrifício por um ideal, prioridade para com o outro, bondade, pureza, controle, lealdade, sociabilidade, amor à família, companheirismo, limpeza, ordem, bom senso estético, propicia os estudos, a sensibilidade, altivez, ternura, amor, harmonia, tradição, ética e integridade. Que legal, não é? Olha quantos benefícios de beber a água azul solarizada. Fica aqui o convite para você fazer a sua também. E agora a gente vai falar sobre os estágios do despertar. Do Joy Vitale, eu fiz uma live aqui no canal também, onde eu falei sobre esses estágios do despertar, e agora a Juliana vai abordar aqui também. Joy Vitale diz que existem 4 estágios do despertar: o de vitimização, o de empoderamento, de rendição e despertar. A gente vai seguir aqui como a Juliana está colocando, tá bom? Que provavelmente ela coloca de uma forma diferente, né? Então, são mais informações pra gente. O primeiro estágio, o da vitimização, é um nível em que a maioria das pessoas se encontra e muitas passam a vida toda nesse estágio. Nós não somos educados para nos alinharmos com a divindade. A maioria não aprende que a vida é muito mais do que matéria e que cada ser humano tem poder de se manter equilibrado e de transformar uma série de coisas. Felizmente, esta visão vem mudando gradativamente entre as pessoas. Mesmo que cada um crie sua própria vida, o faz inconscientemente, perdendo assim o controle sobre si mesmo.
Quando nós somos crianças, a mãe falta ao trabalho e dá mais atenção ao filho que está doente. Assim, desde cedo, o indivíduo acaba aprendendo que ser um coitadinho o beneficia com mais amor e mais atenção. É preciso ter cuidado, como pais, para não cair nesta armadilha, porque a criança não vai ter controle nem consciência alguma ao formar um padrão como este, de coitadinho, de vítima. Naturalmente, ela se torna um adulto que se vitimiza, que culpa os outros, não assumindo a responsabilidade pelos acontecimentos da vida. Quando nós colocamos a culpa no outro, nós depositamos o poder nas mãos desta pessoa, porque ele teve a capacidade de transformar algo, mesmo que negativo, e até mesmo foi capaz de nos influenciar. O ponto é que, enquanto a pessoa manter-se no estado de vítima, acreditando obter benefícios dessa posição, a sua vida não será transformada. Mesmo que veja algum lado positivo, vai estar perdendo uma série de outros benefícios por não apoderar-se de suas forças. Muitas pessoas acabam não descobrindo do que seriam capazes ao se colocar como responsáveis pela própria vida, ao invés de ser um peso para os outros. Com isso, a vida ganha movimento, leveza e você, alegria, satisfação e realização. Já o empoderamento, que é o segundo estágio, é quando, depois da pessoa se dar conta de que ela está num padrão de vitimização, passa a se responsabilizar e percebe o quanto é capaz de se transformar. É quando a pessoa entende que pode muito mais do que imaginava, que tem poder sobre a sua vida e ainda pode influenciar a vida de outras pessoas. Praticando o Ho'oponopono, você está no segundo ou até no terceiro estágio do despertar, que é a rendição. A rendição é quando a pessoa, ao experimentar o seu próprio poder, percebe que existe algo muito maior do que ela, que é a divindade, porque percebe que a sua própria força nada é perto da força de Deus, da fonte, porque nós somos filhos de Deus e Ele tem a sabedoria maior. E temos um último estágio, aquele em que a gente percebe que a gente é muito mais do que o corpo, muito mais do que os pensamentos, muito mais do que as emoções. E entendemos que estamos vivenciando tudo isso. Olhamos para a natureza como sendo parte dela. Nos conectamos com os seus sinais, com a sua beleza, com a sua abundância. Percebemos nossas palavras, nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. Conectamos-nos com o nosso estado de espírito. Trabalhamos sempre em busca da evolução, estando atentos à vida, vivendo alerta, mesmo que relaxados, porque é o estágio em que nós estamos despertos, o despertar. O Ho'oponopono auxilia muito no despertar, porque ele alinha o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito e vai naturalmente expandindo a nossa consciência. E o Reiki também nos auxilia como um método de conexão direta, nos tornando um canal de energia. Ambas as técnicas, Ho'oponopono e Reiki, são ferramentas excelentes para termos como auxílio na nossa caminhada na Terra. Percebe? São excelentes ferramentas. Quem utiliza essas ferramentas? Cada um de nós. São excelentes ferramentas. A gente precisa agir para que elas tenham um efeito, ok? Para finalizar este vídeo, através da meditação do Ho'oponopono, você pode mudar a sua realidade. E você, em qual estágio do despertar você acredita que você está? Deixa aqui nos comentários para eu saber um pouquinho mais. E eu agradeço a tua presença até aqui. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas é porque já estava no finalzinho do capítulo e eu quis finalizar. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido mais sobre as memórias. Achei muito interessante a forma como ela colocou aqui, sobre o perdão, a água azul solarizada, e que você possa fazer essa água azul solar também para purificar as memórias. E fica mais uma vez aqui o convite para você conferir o meu vídeo, que eu falo sobre algumas técnicas que auxiliam na purificação também. Muita gratidão, sinta neste momento a minha mais profunda
Gratidão por sua presença, sua existência, por ser quem você é e por estar se trabalhando, se transformando cada vez mais, se lembrando de quem você é. Sejamos luz, sejamos amor, vamos purificar, purificar, purificar. Nos falamos nos próximos vídeos. Tchau!